Mais uma vez, João aborda temas repetidos, né? Ele fala sobre o amor uns pelos outros, a obediência aos mandamentos, o mundo como um sistema controlado por Satanás que constantemente ataca a igreja. João acrescenta que a fé é uma confiança ativa no amor de Deus. Ela é ativa porque leva a gente à prática de boas obras, leva a gente a praticar o amor em relação ao nosso próximo. Então ela é uma confiança ativa, não é uma confiança passiva, não é algo íntimo. E João está mais uma vez afirmando que essa é a fé que vence o mundo, essa confiança ativa, essa é a fé que vence o mundo, né? Vence os ataques de Satanás contra a igreja, realizados às vezes pela influência do mundo e de todas as outras formas. O apóstolo não está afirmando aqui que a vida cristã é uma vida fácil. Ele não está afirmando isso. Entender e viver o que é ser nascido de Deus é difícil por causa da nossa inclinação ao pecado. Então a gente passa a ser habitado pelo Espírito Santo e nós conseguimos encarar os desafios com a visão de Cristo, com a mente de Cristo. Nos versículos 6 a 13, ele fala assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas, pois, vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Deus está falando que Jesus, provavelmente ele está falando aqui em relação à água. Ele está falando aqui que ele veio com água e com sangue, né? Provavelmente ele está falando aqui do início do ministério de Jesus. Alguns estudiosos entendem que seria do nascimento carnal, né, de Jesus, né, em relação ao nosso nascimento, né, no outro da mãe e tudo mais. Mas com certeza ele está falando aqui de um momento do batismo de Jesus, quando ele inicia o seu ministério, né, que ocorre o batismo quando ele é batizado por João, né, e ao ser batizado com água, né, o Pai e o Espírito Santo se manifestam ativamente como testemunho de Jesus, do seu Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce na forma de pomba. E isso foi visto e narrado pelos apóstolos. Isso foi visto, um testemunho do céu. E é disso que ele está falando aqui, porque ele está falando de testemunho. Então aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito, mais uma vez João está apelando para aquele visual que ele teve, que os gnósticos não tinham.
né, da chegada de Jesus e do início do seu ministério. E do Espírito, ele fala exatamente da forma como Jesus, cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, todo o tempo percorreu a sua vida, os 3 anos e meio, operando milagres e sinais e prodígios, curando enfermos, expulsando demônios, cheio do Espírito Santo. E esse é o testemunho do Espírito, não somente descer, mas como na forma de pomba, naquele momento do batismo, mas em andar com Jesus todo o tempo, dando um poder de realização de dessa obra sensacional que o Filho de Deus fez no nosso meio, né? E então ele está falando tudo isso aí, que é um testemunho, confirmando exatamente a condição humana de Jesus, né? Seu batizado, no seu batismo ele se identifica conosco. O que é o batismo? O batismo é você reconhecer que você é pecador e se arrependeu dos seus pecados. Então você morre, né? É submerso. Batismo é exatamente submergir. Você deita e morre para a vida anterior e nasce para uma nova vida. Jesus se identifica conosco no batismo. Ele certamente não precisava ser batizado por João, né? Mas ele se identifica conosco, ele se identifica com a humanidade perdida, e por causa disso ele se batiza no batismo de João. E a sua morte vicária, né? Que é o sangue, que foi o derramamento de sangue na cruz que ocorre com Jesus, lá na cruz, na sua morte. Os testemunhos da humanidade de Jesus são dados através do Espírito Santo, da água e do sangue, né? Então, essa questão, né, da morte, né, alguns também atribuem, alguns estudiosos também atribuem essa questão da água e do sangue em relação à morte de Jesus, ao momento da sua morte, que não é coincidência. Nós estamos falando exatamente que João escreve o 4º evangelho e a primeira epístola dentro de um contexto de combater, de refutar as falsas doutrinas que estavam adentrando a igreja na época. Era um negócio meio complicado, né, gente? Esses mestres, eles iam nas igrejas cristãs ministrar aquelas ideias que eles estavam, né? Não foi só em Éfeso, não. A carta de João, ela é secular, inclusive, né? Você vê que ele não destinou ela a Éfeso. É uma carta secular que rodou as igrejas todas da Ásia Menor, as igrejas todas daquela época. Por conta desse ensino está sendo ensinado em todas as igrejas cristãs, né? Mas aí alguns atribuem que João narra isso na morte de Cristo, que quando o soldado, né, enfia a lança, né, do lado direito de Jesus e para ver se ele estava morto, né? Se ele não estivesse morto, os soldados tinham a ordem de quebrar os ossos da perna com pancada, né, com paulada, para que ele perdesse a sustentação. Jesus chegou na cruz muito ferido, né? Não diferente dos ladrões que tiveram suas pernas quebradas, né? Jesus chega na cruz muito ferido, né? Ele já não tinha força mais, então ele morreu cedo na cruz, cedo para um costume, né? Porque quem era crucificado não morria tão rápido, ele morreu rápido. Ele foi crucificado ao meio-dia e às 15 horas ele estava morto na cruz, né? Ele deu o grito, né, de consumado, né, de consumação, e morre na cruz, né? E essa água e esse sangue, alguns atribuem ao momento da sua morte, né? É interessante que nós tivemos em 2004 um filme lançado, A Paixão de Cristo. Eu acho que os irmãos viram na época, foi muito difundido, né? Dirigido por Mel Gibson, né? Foi muito polêmico, houve muita polêmica desse filme. Teve gente que morreu assistindo o filme, pelo menos é o que falaram, não sei exatamente se foi assim. Teve gente que passou mal assistindo o filme. A gente ouve muita, né, por causa da violência,
né, que foi aplicada, né? Esse filme ele abrange principalmente as 12 últimas horas de Jesus. Para quem não viu, esse filme ele vai abranger principalmente as 12 últimas horas da vida de Jesus, né? Principalmente. E ele a violência começa já no jardim do Getsemane, da sua angústia, né? E vai terminar com a descrição breve da ressurreição, né? E ele é controverso exatamente por causa da extrema violência demonstrada, né? Que é algo típico da cabeça do Mel Gibson. Os filmes que o Mel Gibson participa sempre são muito violentos, né? E ele viu nisso aí uma oportunidade aí talvez, mas eu quero dizer que não é sem fundamento. A morte de Jesus foi extremamente violenta. A gente às vezes lê e passa por cima de algumas coisas, mas ela foi extremamente violenta. E por ocasião desse filme, então alguns médicos legistas deram um manifesto. Então, por exemplo, o médico espanhol José Antônio Lorente Acosta, ele analisou para uma revista, né, Magazine del Mundo, né, por causa dessa polêmica toda da violência e tal, para ele dar uma avaliada. E ele avalia segundo as Escrituras, lendo os textos da morte de Jesus. Ele faz uma avaliação e ele fala que as agressões sofridas por Jesus nas últimas 8 horas de vida, né, lhe causaram um sofrimento indescritível, analisando como um médico que tem uma noção do que é exatamente o que foi feito e quais são os resultados. Ele é um médico legista, ele é um médico que vai avaliar o corpo do cadáver, né, para descobrir qual a causa morte, né, qual foi o motivo da morte, né. O motivo da morte a gente sabe, ele asfixiou, porque ele não aguentou segurar mais tempo na cruz o corpo, porque se você morre por asfixia, porque você vai cedendo, o músculo vai cedendo e você não consegue mais respirar, né? Mas Jesus tinha uma causa ainda maior, né? Que eram as lesões, as graves lesões traumáticas no tórax, de chicotadas, pauladas e tudo que ele sofreu, né? E esse médico, no caso, ele analisa e entende que o que aconteceu com Jesus quando perfurou, o soldado perfurou, porque ele havia morrido, mas o soldado tinha que constatar se ele estava morto mesmo, senão ele tinha que quebrar as pernas. Se ele não tivesse morto, ele deveria quebrar as pernas dele. E tinha profecia que nem um osso seu seria quebrado no Antigo Testamento, se eu não me engano, em Salmos, que nem um osso do seu corpo seria quebrado, né? E aí ele perfura para ver se ele morreu mesmo, constatar. E o soldado sai de lá entendendo que ele havia de fato morrido. Para a gente que não é um negócio costumeiro, não sei, talvez para quem trabalha na enfermagem seja, mas para a gente não é acostumado a ver cadáver, nem ver as coisas que acontecem, a gente não entende muito bem. Mas aquele soldado sabia distinguir, era um soldado que vivia em guerra, os romanos viviam em guerra, e com certeza ele sabia distinguir se Jesus estava morto na cruz ou não. E quando ele vê sair água e sangue, ele entende que Jesus de fato estava morto. E quando esse médico legista aqui analisa, ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala que o sangue e a água provavelmente é resultado da inflamação das pleuras, que acumula água em consequência do sofrimento intenso que ele teve imediatamente antes da morte, e vai ficando impossível até a respiração da pessoa naquele contexto, que se enche de água. E provavelmente quando ele morre e é perfurado, sai sangue e água por conta desse fenômeno aí do corpo, que é comum para eles estarem lá, e quando vai abrindo, sair exatamente esse mesmo contexto de sangue e água, num contexto de muito sofrimento imediatamente antes da morte da pessoa. O que João está narrando para nós aqui, e eu acho que isso que é importante. Tem outra teoria também, que o coração explodiu, né, por conta também do mesmo problema, do acúmulo de água, que eles chamam de hidropericárdio, o acúmulo de água dentro do coração, e o coração de Jesus explodiu e vazou aquela água toda por ocasião da morte, né? Não sei qual foi das teorias, são médicos que estão falando, né? Não pouco importa. Eu quero dizer uma coisa: Jesus estava morto mesmo, né? E João constatou isso. E uma morte como se fosse você e eu,
Se nós tivéssemos passado por aquilo lá, provavelmente teríamos morrido do mesmo jeito, né? O que João está falando aqui é que Jesus era homem, plenamente homem. O que João não está abrindo mão aqui no Evangelho de João, porque está narrado no Evangelho de João, né? Mas sendo citado aqui na primeira epístola de João, né? Mas ele está falando é que Jesus era 100% homem. Ele também era 100% Deus. Auto-esvaziou, mas ele era 100% Deus. E é isso que João está querendo reafirmar aqui, que ele morreu de fato como homem, né? Viveu como homem, morreu como homem, e morreu a morte de um ser humano maldito, sem o ser. Agora tem uma coisa interessante no texto, que no versículo 7, tem um texto aí entre colchetes. Você dá uma abridinha aí, né? O que está aí entre colchetes está no versículo 7. Ele fala assim: pois há 3 que dão testemunho. Aí abre o colchetes. Acredito que em todas as nossas Bíblias deva ter. Se alguma não tiver, depois eu mostro aqui a minha, né? Fala assim: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Aí, esses são os que testificam na terra. Aí o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Quando tem um texto entre colchetes, tá? Deixou. Algumas eles tiram. Isso daqui, por que tem isso aqui? Porque isso aqui só vem na versão Vulgata. Nós estamos falando, acho que na King James também, na versão Vulgata. Porque nós estamos falando do que? No que se baseiam para falar isso, né? Quando tem um texto entre colchetes, ele não consta de todas as cópias encontradas do livro, no caso aqui de João. Em todas as cópias, esse que está em colchetes não consta em todas. O restante tudo é comum, todo o texto é comum, mas em algumas cópias não é encontrado esse texto que está entre colchetes. Para que a gente tenha certeza de um texto antigo encontrado, de que ele é de fato um texto. Nós não temos o original escrito por João, né, gente? Eu não sei qual é a caligrafia do João, não sei, ninguém sabe, não existe isso, tá? A gente não tem quando a gente fala originais, são diversas cópias encontradas, e quanto mais cópia tem, mais certeza é de que esse documento encontrado é verdadeiro, tem um original. Porque o que se fazia antigamente, antes da imprensa, né, gente? Então a imprensa é um negócio moderno, né? 1600, se eu não me engano. A imprensa é um negócio moderno, né? Nós estamos falando de 100 anos DC, depois de Cristo, né? Então quando eu queria passar adiante, opa, isso aqui já está ficando velho, eu reescrevo o texto e repasso. Algumas dessas cópias vêm às mãos nossas hoje, algumas são conservadas, outras são destruídas pelo tempo. Dependendo de onde ficou, lugar extremamente úmido, né? Se foi encontrado em lugar seco, protegido, você encontra ela inteira. Até porque na época não era escrito em papel, né? Muitos eram escritos em pergaminho, que era rolo, pele de carneiro. Então isso se conserva mais do que o papel. Mas era necessário ir fazendo cópias. Ela chegou até nós fazendo cópias. Não tem como ser diferente isso no Novo Testamento, tá? E assim com todos os livros e papéis que você encontra hoje, que é da época, né? Ilíada de Homero, Flávio José. Como é que eu sei que foi atribuído a Flávio José? Foi assim, foi sendo feito cópias. E as cópias chegam até nós, até o nosso tempo. Tem várias delas do Novo Testamento em museus da Europa. Isso não é, tá? Os irmãos ouviram falar aí que encontraram lá dos essênios, né? Os rolos do Mar Morto. Inclusive ele teve um tempo aqui em São Paulo exposto. Eu fui ver, não sei se os irmãos foram, mas aqui a gente vê são os papiros da época de Cristo, né? E papiros e também pergaminhos, pedaços, trechos, praticamente vários livros do Velho Testamento
foram encontrados ali. De 200 anos antes de Cristo, é o mais antigo texto encontrado da Bíblia Sagrada. Isaías inteirinho lá, né? 200 anos antes de Cristo. E cada livro que eles pegaram naqueles papiros, igualzinho que a Bíblia que até hoje. Entende? O que acontece é que no Novo Testamento foram encontrados, o Novo Testamento é o livro que teve mais cópia, mas é assim muito superior a qualquer outro livro da sua época. É o livro que teve mais cópias encontradas. Então isso referenda a veracidade. Isso é para cientistas da história que olham e veem se isso tem credibilidade. Então isso que você tem nas mãos aí, tá? É o que é mais referendado por qualquer cientista arqueólogo dessa área em relação à veracidade do que foi escrito. Então é algo altamente confiável para nós hoje. E quem estava por trás disso? O Senhor, né? Não tenho dúvida, você também não. O Senhor estava por trás disso, porque isso tinha que chegar na minha mão e na sua, né? Então isso aqui foi encontrado só na Vulgata. A Vulgata é uma versão de 1200 depois de Cristo. Eu sinceramente creio que isso foi acrescentado. Talvez alguém lá tentando explicar. 1200 é muita distância. Quanto mais próximo da época que de fato foi escrito, e quanto maior quantidade de cópia você encontra, mais verdadeiro é o texto. De forma que eu creio que esse texto aqui ele está falando no 7, porque há 3 que dão testemunho. Tira tudo aí: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes no só propósito. Mas eles colocam, porque se em alguma eles encontraram, eles colocam entre colchetes, porque não foi encontrado em todos os textos. O restante tudo foi encontrado. Você vê de toda a epístola de João, o que tem dúvida na sua credibilidade? Só esse texto aqui. E assim você vai ver, tu vai olhando no Novo Testamento, você vai ver outros assim também. Tem lá um trechinho lá pequeno que não faz diferença nenhuma na essência da mensagem. Então o Evangelho, o Novo Testamento, todas as epístolas, as cartas são altamente confiáveis, tanto historicamente como confiáveis da sua autoria, dos seus escritores, como sendo o apóstolo João. Beleza, explicado isso, vamos ler o 14 a 17. A gente está terminando o livro de João. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. A vontade de Deus é que todos se salvem. A gente tem alguma noção, né? Então quando a gente pede para alguém, para Deus dar poder para a gente testemunhar para alguém, né? A vontade dele é que aquele cara se salve. Então a gente pode ter certeza que o meu testemunho vai cumprir o seu propósito, porque o Espírito Santo quer que aquele cara se salve. A vontade de Deus é que todos se salvem. Onde é que está isso? Está lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,4. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Mas também tem outros que refletem, outros textos que refletem a vontade de Deus claramente. Então, por exemplo, sede santos, porque eu sou santo. E aí nós estamos falando de algo que o João está falando o tempo todo, na prática de santidade, prática de boas obras, né?
contrariamente ao que os gnósticos faziam na prática de imoralidade. E aí, é que João está falando exatamente nessa questão de você saber que a vontade de Deus é que nós pratiquemos as boas obras. Quando eu falo praticar boas obras, é dar socorro para pessoas necessitadas, mas prática de boas obras é você agir corretamente, é honestidade, é moralidade, né? É não mentir, é não odiar. E aí entra a questão do irmão, né? Que ele fala aqui da prática, tá certo? Então, quando nós estamos falando, nós estamos falando de pecado. Ele está questionando aqui que a gente deve ter confiança que nós pedimos alguma coisa em nome, em seu nome, segundo a sua vontade, ele vai agir, porque eu estou orando, a minha vontade coincide com a vontade de Deus. E aí na sequência, né, ele entra com uma coisa que, pai, ele mandou a conversa aqui, né? O João está ficando maluco, né? Agora está velhinho já, né? Muito velhinho, muito 90 e tantos anos, né? Ele está ficando maluco, né? Então ele muda aqui, né? Se alguém vira seu irmão cometer pecado, não para a morte, ele não está falando nada disso, né? Ele está falando que o que a gente tem que fazer é orar por esse irmão que a gente vê cometendo faltas. Se alguém vira seu irmão cometer pecado e não para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida, se ele estiver cometendo pecado e não para a morte. Isso aqui tem tudo a ver com Mateus 18. Se você olhar Mateus 18, eu não vou abrir, porque senão a gente vai longe, né? Mas Mateus 18 está falando exatamente isso. Se o seu irmão for surpreendido de alguma falta, vai você primeiro e conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhar o teu irmão. A finalidade dessa conversa é ganhar, não é acusar, não é dar um de bonzão, te peguei no fraga, né? Você está fazendo arte aí, né? Não é para fazer isso, é para ganhar o irmão. Então a tua conversa com ele tem que ser com esse propósito, tá? Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Agora, se ele não te ouvir, vai com mais duas testemunhas. Olha, isso não está certo. Olha, já falei com ele, né? Busca lá mais 2 irmãos da igreja. Olha, ele estava lá batendo no cara lá na rua, lá, sei lá, espancando o cara na rua, sei lá, e tal. Eu falei para ele, ele falou, não, eu fiz mesmo, faço mesmo, né? E aí ele falou, não me ouviu, né? Então vai com 2, os outros 2 vão reforçar, não, você não pode fazer isso, né? Algo assim, né? Então cada vez que você surpreender, então a tática não é sair falar para o terceiro, fofoca isso é maledicência, é ir falar com a pessoa. Eu sei que a gente não gosta, é desagradável, né? Eu confesso, não é fácil aí, mas a orientação bíblica é essa. Vai falar com ele, entre ti e ele só, com a finalidade de ganhar. Se ganhar, se ele te ouvir, ganhar, seu irmão, irmão, eu pisei na bola mesmo, perdi a cabeça, porque é desse pecado aqui que João está falando. Ele fala assim, olha, ele fala exatamente isso. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, pedirá. Vai com oração antes. Primeiro ora pelo irmão, ora por esse problema que você viu lá. E aí, vai lá e fala com ele. E o que vai acontecer? E Deus lhe dará vida. E sabe como é que você vai saber disso? Você vai ganhar o irmão na conversa. Quando você conversar. Percebe? Então você vai ganhar. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Não é? Então, esse é o processo, é o propósito do texto de João aqui. E é por isso que ele está falando que se a gente pede alguma coisa e é da vontade de Deus, essa é a confiança que nós temos. Nós temos essa confiança que Ele nos ouve, porque a gente conhece o amor dEle, e a gente sabe o quanto Ele nos ama, então a gente tem certeza que Ele nos ouve. E se a gente pedir, segundo a sua vontade, a vontade dEle é que nós sejamos santos, não é isso? A vontade dEle é que nós sejamos salvos. Então são motivos. Talvez a gente pudesse buscar, tentar ser exaustivo aqui em toda a vontade de Deus, né? Talvez a gente consiga, se pegar a Bíblia, passar um dia inteiro aí, sei lá, talvez mais tempo, procurando
né, a gente consiga sanear. Mas o nosso propósito aqui é entender o que está falando aqui em João. Tá certo? E o que ele está falando aqui é exatamente isso. Você vê o irmão, e aí ele dá uma forma de procedimento amoroso, diferente, né, do que a gente vivenciando nas igrejas, um falando mal do outro. Não pode fazer isso, gente. Maledicência é pecado ruim mesmo, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa cuidar dos irmãos. A gente está aqui para cuidar do outro. E esse amor, ele é demonstrado num momento desse, onde a gente mesmo está. Se é um cara de Deus, ele está chateado porque ele fez lá, sei lá, que você viu. Ele já está chateado com isso, né? E aí você ora, né? Porque Deus vai dar vida para ele. E ele vai reconhecer e vai confessar o seu pecado, lá que nem João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É disso que ele está falando aqui. Se alguém vir o irmão cometendo pecado, pedirá e Deus lhe dará vida. É pecado para a morte, é pecado não para a morte. E aí, aqui esse texto aqui, pecado para a morte, né? E esse aqui é uma coisa que tira o sono de todo crente, né? Que negócio é esse? Que pecado é esse para a morte? Será que eu já cometi esse pecado? Ele já cometeu tanto pecado, né? Vamos falar a verdade, né? Já cometeu tanto pecado, será que eu não escorreguei, dei uma pisada na bola errada nesse sentido? Né? E você fica preocupado, o cara fica preocupado, né? Esse pecado para a morte, eu não sei o que é, né? O texto diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e ele dará vida. O cara deu aquela tropeçada, esse é o pecado não para a morte. Ele tropeçou, ele falhou, ele errou, deslize, engano, ele fez, caiu, se equivocou, se irou, sei lá, ele não está contente com o seu erro. E esse é o pecado não para a morte, é o pecado que todos nós realizamos. Observa que ele fala na sequência assim, ó: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. E ele fala também que toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça, e há pecado que não é para a morte. Um pecado que não leva você à morte eterna, a segunda morte, porque a morte todos nós passaremos por ela. Não sei que Jesus volte antes, todos nós vamos passar por ela. Não tem ninguém aí que ficou aí para contar a história, né? No momento Deus leva e ponto final. Então nós vamos passar por ela. Mas aqui está falando da segunda morte, está falando do que é contrário à vida eterna, que é concedida em Cristo Jesus, né? Ou seja, do que ele está falando aqui nesse pecado para a morte? Com certeza ele está associando aqui, ó, quando ele fala que toda injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte, ele está se referindo àquele pecado cometido por aquele que não vive na prática de pecado, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, que não tem prazer na prática de pecados. Ele está se falando aqui somente daqueles que são cristãos verdadeiros, diferente dos gnósticos, que estavam determinados na sua incredulidade, estavam determinados em não reconhecer Jesus como Senhor. Provavelmente esse pecado é o único que leva à morte, porque eu não estou conscientemente disposto a reconhecer o senhorio de Jesus. Por isso ele tenta rogar, porque está determinado em não receber Jesus e não reconhecer Jesus. É o único pecado que leva à morte, porque em Jesus todo mundo pode ser salvo. Provavelmente também esse é o pecado que se refere a Jesus lá, quando ele fala: ó, fica ligado aí, porque vocês vão atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, a Beelzebul, né? E ele fala para você que você pode chegar num ponto aí de não ter ele, porque ele não alega que eles estavam cometendo pecado. Então nem aquela obra que Jesus realizou, né? Vocês lembram quando isso aconteceu? Os fariseus falaram: ele faz isso pelo Beelzebul, porque ele expulsou demônios. Ele faz pelo maioral dos Beelzebuls, né? dos demônios, que é Beelzebul, né? Toma cuidado aí que vocês estão incorrendo, estão andando na beira do abismo.
Se vocês continuarem determinados a ver que a obra é de Deus e não reconhecer ela como de Deus, o Espírito Santo vai estar atuando e revelando para você que isso é de Deus, e você está não reconhecendo que ela é de Deus, né? Você não reconhece que o seu pecado desagrada a Deus, você não reconhece que Jesus é Senhor e Salvador e veio para essa finalidade. Então você não reconhece. A obra do Espírito Santo é mostrar a verdade. A obra do Espírito Santo é lembrar tudo o que Jesus nos ensinou. A obra do Espírito Santo é mostrar que Jesus é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Agora, se eu estou radical na condição de não receber, como era o caso dos fariseus, toma cuidado, vocês vão cometer um pecado contra o Espírito Santo, rejeitando definitivamente a única possibilidade de salvação. E aí é pecado para condenação, porque pecadores somos todos, quem vai para o inferno e quem não vai. Todos nós pecamos, e muitas vezes os pecados são iguaizinhos. Às vezes a consequência de alguns aí cristãos é pior do que a do não cristão. No entanto, há uma diferença nessa postura em relação ao pecado. Então tem a ver com a sua postura em relação ao pecado. Você pode ver que ele fala assim, se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, não para a morte. Um irmão que não vive na prática do pecado, que não concorda que se pratique pecado, mas que pratica pecado, pedirá e Deus lhe dará vida. Entende? Ele está dentro desse contexto, porque a gente tem que analisar essas coisas dentro do contexto. Qual é o contexto da Epístola de João, junto com o Evangelho de João? Qual é o contexto que ele está falando aqui? O contexto é exatamente esse: aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus, e aquele que não vive na prática do pecado é nascido de Deus. Essa é a diferença, que aquele que vive na prática deliberadamente de pecado, esse não tem condição, ele vai ser condenado. Nós podemos orar por ele? Podemos orar por ele também, e devemos, né? Mas provavelmente não vai resolver. Tá certo, gente? Então, ninguém precisa ficar sem dormir. Que pecado é esse? Tá bom? Todo pecado, toda injustiça é pecado, e todo pecado é nocivo para o ser humano. Todo pecado é rejeitado por Deus, praticado por você ou pelo outro lado. Todo ele é ruim, é um mal que Deus vai extinguir do universo. Entende? Então não há pecadão. Uma mentira é tão ruim quanto um assassinato diante de Deus. Para nós a diferença. Quando a pessoa tem consciência de que a obra é de Deus, mas se opõe, ele é um opositor a Deus, ele é um anticristo, e resiste ao Espírito Santo, e não se arrepende, ele está determinado a seguir nesse pecado. O último conjunto de versículos, de 19 a 21, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Sabemos e estamos no verdadeiro, em seu Filho e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nesse final, essa palavra sabemos é repetida 3 vezes. Primeiro indica que aquele que é nascido de Deus não continua pecando. O poder de Deus está em operação na vida do cristão. O Espírito de Deus está em nós, e o poder de Deus está em operação, e nós estamos sendo aperfeiçoados na vida cristã. John Wesley chamava isso de santificação. É um processo de santificação, onde nós vamos melhorando na nossa vida prática, deixando alguns
pecados que vão ficando para trás, porque aquele lá já está vencido e eu já não os pratico mais. Então, se sabemos, esse sabemos aí que somos de Deus, sabemos que somos de Deus, sabemos, primeiro é que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Então isso é algo que nós partimos. Nós sabemos que ninguém que é nascido de Deus vive fazendo pecado por aí, cometendo pecado. E quando isso acontece, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque o poder de Deus está nele e está operando, está usando as situações e mudando, aumentando o seu relacionamento com Deus, né? Então, nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Nós sabemos também que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tem dois contextos, ou você é nascido de Deus, ou você jaz no maligno. Por isso nós precisamos receber Jesus, para sair de uma condição de estar no maligno e irmos para a condição de receber a Jesus, de estarmos nascidos de Deus, passarmos pelo processo ensinado lá por Jesus, alertado por Jesus a Nicodemos. É importante você nascer de novo, Nicodemos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sabemos que somos de Deus, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então nós podemos buscar o discernimento do que é verdadeiro. Esse falso ensino foi apenas um início, né? Nós tivemos antes deles ainda os judaizantes querendo impor a circuncisão aos recém-convertidos judeus cristãos, querendo impor aos gentios que se convertiam a Jesus algumas práticas, né? Como a guarda do sábado, como os judaizantes, como a comida, determinado tipo de comida pode, outro não pode, como também a circuncisão, que os gentios, quando se convertiam, tinham que ser circuncidados, né? Então tem uma série de coisas assim que vão sendo levantadas e que a gente precisa ter discernimento. E o que está dizendo aqui é que quem está no Filho tem condição de discernir isso. Quem está com o Espírito de Deus operando nele tem condição de discernir isso. E nós estamos com Deus operando na nossa vida, no decorrer de toda a nossa história. Não importa qual a minha idade, quanto tempo eu tenho de já andando com Jesus, não importa, Deus ainda está operando. Enquanto eu viver, Ele vai estar operando na minha vida, para que eu possa entender. Então também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso é importante a gente ver. Não tem vida em nenhum outro. A vida está em Jesus. A vida eterna está nele. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Por isso que a cristologia é muito atacada. Ela é muito atacada pelo mundo, por Satanás, pelos falsos mestres. Ela às vezes não é atacada, simplesmente se ignora a pessoa de Jesus. Você chega num texto, você liga a televisão e ouve o pregador falando. Se fala em Deus, que Deus é uma entidade comum a todas as religiões, mas quantas vezes ele fala em Jesus? Presta atenção nisso. Jesus é distintivo. Só Jesus morreu como homem por mim e por você, ninguém mais.
Aprove a Deus convergir nele todas as coisas. E ele não veio salvar anjos, mas a descendência de Abraão, aqueles que pela fé resolveram viver pela fé em Deus, pela descendência de Abraão. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Guardai-vos dos ídolos. Falsos mestres apresentam uma deturpação de conceitos fundamentais, para que a gente comece a andar em círculo. Dessa forma ele consegue barrar a igreja, talvez até desviar alguns. Há uma constante preocupação em substituir a revelação de Deus. Há uma constante preocupação por conceitos humanos acerca da divindade. Amém? Com isso nós terminamos a primeira epístola. Deus abençoe, nos ajude, entendimento.